Olá meus caros, aqui é o Corvo. Como já indiquei no título do vídeo, hoje estou aqui para falar de um guitarrista, um músico que pertence, há mais de 3 décadas, à banda de New Wave of British Heavy Metal, para muitos a criadora deste estilo, chamada Iron Maiden. Iron Maiden, clássica histórica como é, dispensa apresentações. Você pode nunca ter ouvido Iron Maiden, mas nunca ter escutado este nome, ter alguma pequena noção do que se trata, bem, só vivendo embaixo de uma pedra mesmo, para nunca ter sequer se aproximado, mesmo sem querer, de qualquer composição da Iron Maiden. Falar sobre Yannick, como falar sobre qualquer outro membro da banda, eu imagino que não seja algo totalmente esgotado nas redes, e provavelmente nunca será, mesmo quando todos eles se aposentarem de fato. Mas o que diferencia Yannick dos demais em relação ao que se fala sobre ele é que normalmente os fãs de Iron Maiden, e olha só, eu estou falando dos fãs de Iron Maiden, não de fãs de outras bandas, não de pessoas que não gostam do estilo dos britânicos. Estou falando dos fãs, daqueles que apreciam a banda. Quando o nome Yannick Gers entra em pauta, 95% ou mais dos comentários feitos a ele são de teor negativo, são pejorativos. E isso acontece desde 1990, a primeira vez que ele foi apresentado publicamente para os fãs de metal, os fãs de Maiden, sendo colocado na posição difícil, árdua, de substituir nada mais, nada menos do que eu diria, talvez o favorito, guitarrista dos fãs de Maiden, que é o Adrian Smith. Difícil, muito difícil. Mas Yannick Gers pertence ao HAL, ao seleto grupo de músicos, instrumentistas, os quais foram lhe oferecido um trabalho, a oportunidade de suas vidas, a oportunidade que qualquer pessoa, caso estivesse no lugar dele, não hesitaria em aceitar. Era a oportunidade da vida dele, de estar tocando em uma banda de renome, uma banda de sucesso e com uma projeção internacional e que certamente ficaria muitas e muitas décadas relevante no mercado, relevante para a música e para o gênero. Algo que se comprovou. Passou-se mais de 3 décadas e o Maiden continua aqui, firme e forte. Qualquer pessoa, no lugar de Yannick Gers, aceitaria o desafio, mesmo sabendo da grande responsabilidade e do possível backlash, do hate gratuito, do ódio gratuito que ele iria atrair para si. Não é justo, digamos assim, acusá-lo, de qualquer maneira que seja, de aceitar a oportunidade da sua vida. Aquilo que poderia fazer com que ele tivesse uma vida musicalmente muito rica, que o levasse a viajar, a conhecer o mundo inteiro e também dar segurança a si próprio e à sua família. Não dá para questionar o cara nesse sentido. Mas o Yannick pertence a um grupo seleto de pessoas que não são aceitas de forma alguma pelos fãs, pelo público, porque está substituindo um músico muito importante, muito relevante, o qual as pessoas se identificam muito, apreciam muito, de uma forma até platônica, eu diria. No caso, musicalmente falando, tecnicamente falando, o Adrian Smith é muito mais guitarrista que o Yannick Gers, principalmente quando nós levamos em consideração as contribuições de cada membro em individual para a discografia da banda. O principal compositor, o grande responsável pela direção e sonoridade do Iron Maiden, é claro, vocês sabem muito bem, que nem é um dos guitarristas. Não é o Dave, não é o Adrian, não é o Yannick, é o Steve Harris. Steve Harris é o grande maestro do Iron Maiden, um baixista.
baixista e seu líder, inclusive líder no campo das composições. As melhores faixas, as melhores composições, as composições mais arrojadas e marcantes do Iron Maiden, quem escreveu foi o Steve Harris. Porém, Adrian Smith também tem uma participação muito importante, muito grande, em vários hits, vários clássicos do Maiden, e a contribuição dele foi gigantesca. E Yannick Gers também tem uma certa participação. Desde quando ele entrou na banda até os dias de hoje, ele acrescentou muita coisa ao catálogo que é, de fato, relevante, algumas faixas, inclusive memoráveis. Para citar algumas, não todas, mas algumas: Be Quick or Be Dead, Wasting Love, Lord of the Flies, Man on the Edge, Ghost of the Navigator, Dream of Mirrors, Dance of Death, The Legacy, The Talisman, The Book of Souls, Stratego. Músicas ruins? Composições ruins? Irrelevantes? Não. Ele também teve a sua importância. Mas este é um assunto que normalmente os fãs de Maiden não gostam de abordar. Ou até mesmo são completamente alienados sobre isso. As pessoas simplesmente pegam os discos, escutam suas faixas favoritas, seus discos favoritos. Se apegam à fase da banda que mais lhe apetecem, mais condiz com as suas preferências individuais, e pouco se importam em saber quem escreveu o que, quem compôs o que, quem agregou o que, certo? Eu gosto do álbum X, eu gosto do The Name of the Beast, eu gosto do Power Slave, eu gosto do Seventh Son of a Seventh Son. O resto não me interessa, o que veio adiante não me interessa, embora o sujeito ali na playlist dele tenha algumas musiquinhas sim, das fases mais recentes, né? Sempre tem. Mas enfim, mesmo ouvindo as faixas clássicas, os discos clássicos, quando o Maiden era uma banda apenas de 2 guitarristas, muitos fãs não têm a menor ideia de quem escreveu o que, e isso faz muita diferença. Meu guitarrista favorito do Maiden é o Dave Murray, certo? Eu acho que o Dave Murray teve um impacto tão grande para a sonoridade do Maiden como o Adrian Smith teve? Não. Embora eu goste mais do Dave, do estilo do Dave, do tom do Dave, Adrian Smith para mim foi mais importante do que ele no campo da composição, porque é justamente este o aspecto mais marcante do Adrian Smith. Primeiro de tudo, ele é um guitarrista muito técnico, melódico e perfeccionista. Adrian Smith, dos 3 guitarristas do Maiden, é aquele cara que tenta, pelo menos tenta, ou tem o interesse de tocar nota por nota. Ele é perfeccionista. Inclusive, no estúdio, quando o Maiden está gravando, ele é o cara que tem vários takes. Ele não se contenta em entrar no estúdio, na sua sala, tocar seu instrumento uma vez, improvisar e é isso. Não. Adrian Smith, a marca do Adrian é o perfeccionismo. E por isso ele era tão cultuado, ele era tão admirado pelos fãs do Maiden, principalmente nos shows ao vivo, que é onde a banda realmente mostra quem é. Maiden sempre foi melhor ao vivo do que no estúdio, diga-se de passagem. Adrian era perfeccionista. Mas para mim ele supera o Dave em questão de importância para as composições da banda porque ele escreve muito. Dave Murray é fantástico. O estilo dele, o tom dele, eu adoro aquele cara. Mas, embora eu tenha a minha preferência, eu não posso ser cego. Eu não posso ser deslumbrado e infantil a ponto de não reconhecer que, como compositor, o Dave não foi tão importante assim para o Maiden. O Steve Harris escrevia a maioria das coisas. Normalmente, o Steve é muito centralizador. Mas quando havia possibilidades de outros membros escreverem músicas, estava lá o Adrian Smith em primeiro lugar, depois o Bruce Dickinson, o vocalista. E aqui e acolá o Dave Murray aparecia. Então, o Adrian, além de um excelente guitarrista, ele é um grande compositor também. O Dave Murray é um grande guitarrista, mas compõe pouco. Então eu não posso colocar a minha preferência na frente do meu julgamento. Eu preciso ser justo. O papel da guitarra do Adrian foi mais importante do que da guitarra do Dave, porque ele escreveu as músicas. Entendeu? Ele escreveu mais músicas, ele entregou mais material.
quando o Steve Harris escreve uma música para o Maiden, ele sozinho, ele pensa no que ele vai tocar no seu baixo, mas também o que o Nico vai fazer na bateria, e qual será o papel melódico das guitarras ali. É claro que nas gravações em estúdio, o Dave, o Adrian, o Yannick vão colocar ali suas pitadas, fazer suas improvisações, acrescentar a ideia original do Steve Harris. Mas o esqueleto primário das composições é do Steve. Ele pensa em todos os instrumentos. Ele pensa musicalmente em tudo o que vai acontecer na faixa e apresenta essas ideias aos demais. E é isso que faz do Steve um grande baixista, mas também um grande compositor. Este é um ponto. Sendo assim, já que eu falei na questão de ser justo, eu também tenho que estender esta justiça para o Yannick Gers, porque após a entrada dele na banda, no álbum No Prayer for the Dying, que não é, de longe, é um dos preferidos dos fãs, é um álbum que normalmente a maioria não gosta muito, e por motivos que nem sempre são muito racionais, há ali um certo desdém em relação à entrada dele e à saída do Adrian, porque a qualidade instrumental cai um pouco. É um álbum, inclusive, que o Yannick Gers não contribui muito, ele não contribui absolutamente nada, para falar a verdade, porque ele estava sendo escrito ainda com o Adrian Smith na banda, ele sai abruptamente, deixa a faixa, inclusive, Hooks in You, que é do Adrian, para a banda, mas sai. O álbum é mais um álbum do Steve Harris, com uma participação mais intensa, mais colaborativa do Dave Murray, e o Yannick chega ali para tocar, gravar o álbum. Enfim, é isso. A direção mais crua, não tão lapidada, da produção, da sonoridade, tudo isso é responsabilidade do Steve Harris. Foi ele quem quis deixar a sonoridade de No Prayer for the Dying daquele jeito. Não é culpa do Yannick Gers. Ele chegou apenas para tocar, fez o trabalho, cumpriu seu papel e é isso. E normalmente as pessoas culpam inclusive o guitarrista pela sonoridade daquele álbum. Não tem nada a ver. É claro que se o Adrian tivesse tocado em No Prayer for the Dying, ele soaria muito diferente do que soou. Mas a direção sonora, a produção, a forma de compor as faixas, aquele retorno à crueza que de certa forma estabelecia conexões com o passado do Maiden, que era uma banda nos seus primórdios muito crua, sem muito investimento em produção, né? Era uma banda muito agressiva na cara, um som muito sujo. Essas coisas, esse retorno, essa conexão com o passado era uma ideia do Steve Harris. Ele estava cansado de grandes turnês, de megas produções. Ele queria tocar de uma forma mais intimista, né, sem muitas turbulências. Queria tornar as coisas um pouco mais simples novamente, inclusive afetando a sonoridade do álbum. Isso não é culpa do Yannick, mas até por isso as pessoas culpam o Yannick Gers pela sonoridade final de No Prayer for the Dying. Ele não teve culpa nenhuma, ele chegou no meio do processo, ele inclusive não escreveu nada para aquele álbum, certo? Isso é um ponto. O segundo ponto é que desde então, desde este momento, a seguir, ele sempre contribuiu musicalmente e com composições com ideias para a banda, sempre. Eu citei algumas faixas aqui para vocês, né? Be Quick or Be Dead, Dance of Death, The Legacy, The Book of Souls, Stratego, Ghost of the Navigator. Essas músicas, composições são ruins? São ideias que para a discografia do Maiden, para todos os conceitos apresentados pela banda como um todo, são ideias que não acrescentam? São músicas que normalmente o público não gosta? Pelo contrário, foram faixas muito bem recebidas e tiveram um certo apreço, considerável apreço por parte dos fãs. Sabendo eles ou não que essas composições têm o dedo do Yannick Gers. A maior parte não sabe. São pessoas que odeiam um cara, que perseguem um cara há mais de 30 anos, gostam dessas composições que mencionei e não sabem que a participação dele na composição, no processo de escrita, às vezes sozinho, às vezes com Steve Harris, é muito grande. E esse é o motivo principal, a motivação principal deste meu papo de corvo em relação ao Yannick Gers.
Eu estou aqui para contrariar. Este é o verbo. Contrariar. Contrariar essa percepção, esse preconceito. É um preconceito. E por que um preconceito? Porque são acusações em relação a ele que partem de uma má vontade, um desconhecimento realmente do papel dele na banda, do trabalho que ele sempre fez dentro do Iron Maiden, e que se apega a algumas coisinhas que, honestamente, é pura birra, é uma necessidade inerente, infantil, idiota de xingar o cara, de humilhar o cara, perseguir o cara, coisa que é feita há mais de 30 anos. Constantemente. Se vocês entrarem em qualquer vídeo do Iron Maiden, espalhado aí pelo YouTube, postado no canal deles ou não, vocês sempre vão encontrar comentários muito maldosos feitos ao Janick Gers. E não é algo que apareceu com as redes sociais. Mesmo antes das redes sociais, a maneira como ele era perseguido, desrespeitado, era absurda. Pessoalmente, eu nunca achei o Gers um grande guitarrista. Eu não acho que ele seja. Ele está longe de estar entre os meus guitarristas preferidos. Mas muito longe mesmo. Eu posso colocar aí na frente dele 30, 40 guitarristas que aos meus ouvidos são muito mais agradáveis do que aquilo que ele faz. Talvez mais. Né? O Janick, eu acho que se há alguma justiça nas pejorações que são feitas a ele, eu acho que o adjetivo mais justo é o adjetivo sloppy. Ele é desleixado. Definitivamente, ele é muito desleixado. Desleixado na maneira como ele toca as músicas ao vivo. No estúdio ele não é. No estúdio ele não é, porque ali o serviço é sério. Normalmente ele é desleixado ao vivo porque ele parte de um princípio que é rock and roll, é metal, que ele está ali para curtir. Ele é aquele tipo de guitarrista que não toca o mesmo solo duas vezes. Ele mantém algumas linhas melódicas, algumas notas que são características daquele trecho ou setor. Ele não muda essas características mais predominantes, mais marcantes, que tornam aquele solo ou riff reconhecível, mas no resto, aquilo que ele pode alterar e mudar, ele muda. E ele faz isso porque ele mesmo disse em entrevistas no passado, ele gosta de ir na onda, ele gosta do imprevisível, ele gosta de manter as coisas com algum nível de criação, inventividade. Mas por ser tudo espontâneo, né, é claro que isso afeta muito a percepção que os fãs, os ouvintes têm sobre ele nos shows ao vivo. Porque nem sempre a espontaneidade nos leva a coisas boas. É mais seguro você tocar um solo tintim por tintim, da forma como ele foi escrito, porque a expectativa do fã será automaticamente atingida. Você agora tornar como meta, como princípio, como método primeiro, sempre improvisar, improvisações, algumas sairão muito boas, algumas sairão épicas. Querem pensar numa improvisação e num solo do Janick Gers que ficou épico? Vão ao Rock in Rio de 2001 e escutem o solo dele para Hallowed Be Thy Name. É um baita de um solo. É um solo formidável. Mas para um solo daquele, que é totalmente improvisado, que ele não sabia exatamente o que ele iria tocar, um monte de solo muito ruim ou mediano ou sonoramente não muito interessante vai sair. Mas esse é um risco que ele escolheu correr. Não apenas porque, assim, eu não compro totalmente o discurso do Janick Gers, que é tudo rock and roll, é tudo improviso, é tudo ir na onda. Não. Como eu falei, sloppy. Como eu disse, desleixado. Isso também é desleixo. Isso também, para mim, na minha análise, aponta para a necessidade de não ficar tão preocupado, né, consternado, envolvido com aquilo que ele precisa fazer, com o trabalho dele em si. O Adrian Smith fica, porque ele é metódico, porque ele gosta das coisas que ele toca do jeito que ele escreveu.
E quando ele faz alterações, e o Adrian Smith também faz alterações, isso é perceptível também nos DVDs, Blu-rays do Maiden. Mas quando ele faz essas alterações, normalmente são alterações pensadas. Ele improvisa bastante, o Adrian também. Ele passou a ficar um pouco menos fissurado com os solos dele de alguns anos para cá, né, talvez desde o período da reunião em diante. Antes ele era muito metódico. Mas mesmo quando os solos do Adrian têm algumas variações, são variações pensadas. E normalmente nós vemos ela acontecer, a variação no caso, durante toda a turnê. Há um certo padrão. No Yannick Gers não. Dificilmente ele toca o mesmo solo. Ele tem uma ideia, ele tem um ponto de partida, ele conhece o esqueleto do solo, mas ele varia um monte de coisas ali no meio. E de 7 solos que ele toca, 3, no máximo 4, ficam interessantes. Então, são as duas coisas. Esse espírito combativo, né, inconformado de ter que tocar sempre a mesma coisa, essa necessidade de ser um guitarrista, entre aspas, rock and roll, né, que salta, pula, se joga na vibe, né, do momento, mas também esse aspecto de não ficar muito preocupado em aprender as coisas que ele tem que tocar. Então eu não vou defender o Yannick Gers aqui, naquilo que eu acho que é deficiente no estilo dele. Um dos traços do Yannick que me deixa bastante incomodado às vezes, ele me incomoda também. Eu não fico pegando no pé do cara, né? Eu estou aqui dizendo, né, apontando para pessoas que atacam um cara pessoalmente há mais de 30 anos, que xingam um cara, humilham ele, vaiam, fãs do Maiden em shows, fazem troça às custas da imagem dele, da figura dele. Tem muita gente que implica com ele porque ele fica dançando, né, quando ele toca. Ele é bem espalhafatoso, né, em palco, isso é inegável também. Ele dança, gira a guitarra, ele é um cara do entretenimento também, digamos assim, mas ele é muito espalhafatoso. E vocês sabem muito bem que fã de metal normalmente constitui pessoas com mente muito fechada, muito tradicionalista, né? Metal tem que ser sério, metal tem que ser sisudo, né? Isso aqui não é brincadeira, o que tá fazendo é palhaçada. A gente escuta essas bobagens, né? Essas coisas idiotas em grande parte dos fãs de metal, né? Você não pode fazer nada um pouquinho diferente da curva que o cara já chega e implica. Então tem muito esse espírito truculento, ogro, boçal na cultura do metaleiro, né? Você não pode fazer nada diferente da curva, né? Especialmente em bandas de metal, que os caras já vão pegar no pé. O fato dele dançar, se divertir, curtir o momento da maneira como ele curte no palco, isso nunca me incomodou. Mas o desleixo dele, sim, já me incomodou várias vezes, né? Eu não estou aqui defendendo o Yannick. O que, como eu disse a vocês, o verbo, né, o termo máximo aqui do meu vídeo é contrariar. Contrariar o comportamento que se tem, a maneira como se aborda e se fala sobre o Yannick Gers e o legado que ele tem no Iron Maiden, né? Eu não estou aqui para defender ou acusar ou atacar, eu estou aqui para contrariar um comportamento que ele é contínuo, ele é a norma. Quando falam do cara, só atacam o cara e esquecem de apontar as contribuições, todos os aspectos positivos que ele agregou ao Iron Maiden em mais de 30 anos. Mas eu não vou aqui colocar panos quentes e esconder que ele é desleixado pra caramba. Esse negócio de ir na onda faz com que às vezes ele toque de maneira muito desleixada. Às vezes ele acelera muito o andamento de uma música ou toca muitas notas, né, rapidamente, ele toca muito velozmente, né? E algumas notas saem fora do tom, né, desafinadas, né? Ele erra algumas notas. Ou seja, a gente não espera exatamente o que vai vir a seguir. Às vezes vem algo épico, como o solo de Hallowed Be Thy Name no Rock in Rio de 2001, e às vezes o solo fica uma completa porcaria. Na época que o Adrian Smith ainda não estava na banda, que a banda ainda não tinha se reunido com o Bruce
e o Adrian, as pessoas ficavam muito no pé do Yannick porque elas queriam ouvir exatamente as partes do Adrian. Os solos do Adrian Smith são excelentes, eles são maravilhosos. O tom, a escolha das notas, o ouvido melódico do Adrian é maravilhoso. E os fãs, naturalmente, quando iam aos shows, queriam escutar os solos daquele jeito. E eles não eram tocados assim. Esse foi um motivo para eles pegarem, no caso, né, no pé do Yannick Gers. Muito, aliás. E quando o Bruce voltou para a banda e trouxe de volta o Adrian com ele, a princípio o Adrian não resgatou para si os solos que anteriormente pertenciam a ele também. É porque é aquela coisa cultural, né, de onde você está pisando, o prestígio que você tem na casa, aquelas coisas que vocês sabem muito bem que acontecem em toda a empresa. E o Iron Maiden é uma empresa, tá? Não é um grupinho de amigos, coleguinhas que sentam para tomar café, né? Os parças da vida toda. Eles estão juntos praticamente boa parte da vida, né? Quase a vida toda. Né? Estiveram mais juntos do que separados. Mas isso não faz deles amiguinhos, coleguinhas. O Iron Maiden é uma empresa, é um trampo. E como todo trampo, né, algumas pessoas têm privilégios, são mais bem vistas aos olhos do chefe, que aqui traduz-se como Steve Harris, do que outras. O Bruce Dickinson era necessário. Quando ele voltou para o Iron Maiden, ele era necessário porque a banda estava afundando sem ele. A popularidade, né, o alcance havia diminuído muito. Né? Sem o Adrian foi um grande impacto. Sem o Bruce, então, foi um impacto dobrado. A banda perdeu muito. E apenas com Yannick Gers, né, a popularidade não iria ser mantida. Sem falar que naquela época também, nos anos 90, o metal estava em declínio. Ele não tinha apreço popular. Era o grunge que mandava na coisa toda. Depois, mais para o final da década, o industrial. Nos anos 2000 aí viria o nu metal, né? Mas enfim, o estilo não era popular também. E o Maiden foi uma banda que nunca se vendeu. Nunca se vendeu. Foi uma banda que nunca dançou conforme a música do que era popular. Maiden nunca fez música para as rádios. Então, do ponto de vista financeiro, a banda teve um impacto gigantesco. A volta do Bruce Dickinson era um fato novo. E trazendo o Adrian Smith consigo, que não era o plano, mas foi uma exigência do Bruce, um segundo aspecto marcante, que criou muita expectativa, porque os fãs do Adrian estavam loucos para escutá-lo tocando seus solos novamente. E aí o cara volta e, a princípio, ele não tocava. Ele teria que dividir esses solos com o Yannick. O Yannick cedia alguns solos para ele, mas ficavam com outros. E isso fez com que o ranço em relação ao Yannick aumentasse de novo. Crescesse mais uma vez. Era mais uma lenha na fogueira. E isso também envolvia prestígio. Eu estava aqui. Né? É compreensível isso, o Yannick pensar assim. Eu estava aqui. Eu estou aqui desde 1990. 8, quase 9 anos na banda. Foi mais ou menos ali, acho que 98, 99, que o Iron Maiden se reuniu. Teve aquela turnê, né? Ed Hunter Tour. Para eles aquecerem, né? Pegarem no tranco novamente e, né, entenderem a dinâmica do que seria tocar com uma banda com 3 guitarristas. Enfim. Mas assim, era quase uma década do Yannick na banda, né? Sendo atacado, sendo perseguido, a banda caindo em termos de popularidade. Ou seja, ele estava ali na época das vacas magras. Ele comeu o pão caruchento, né? Não só o croissant. Ele comeu a comida ruim, né? Falando de forma metafórica, tá, gente? Tá? Porque necessidade o Iron Maiden nunca passou. Só lá no início da história deles mesmo, né? Quando eles eram uma banda de garagem, né? Ainda não tinha reconhecimento do público, mas isso logo mudou, né? Com o Killers, por exemplo, que eles começaram a crescer imensamente, e depois com The Number of the Beast eles explodiram. E dali foi rio de dinheiro. Não era uma banda assim que passava necessidade, mas vocês entendem que em termos de exposição, né, de prestígio, o Yannick esteve na banda nesse tempo. Então era mais do que compreensível que ele
quisesse manter para si alguns solos que ele já tocava há anos, né? Não seria algo simplesmente uma configuração onde o Adrian iria voltar, pegar todos os solos dele, o Dave iria continuar tocando aqueles solos que ele tocou nos álbuns, e o Yannick Gers iria ficar sem nada para tocar? Não seria assim. E é claro que também o Adrian Smith entendia isso. Ele entendeu perfeitamente essa configuração. Ele saiu do Iron Maiden porque ele quis. A carreira dele não deu certo, né? As aventuras dele no hard rock não deram certo. Depois ele acabou se reunindo com o Bruce Dickinson na carreira solo do Bruce para 2 álbuns magníficos, né? São muito bons os álbuns dele com o Bruce. Chemical Wedding, principalmente, né? O Accident of Birth é muito bom também. Mas o Adrian precisou se reaproximar do metal novamente. Ele havia perdido prestígio. Ele ganhou novamente prestígio com o Bruce, na banda do Bruce. Ele era um superstar, né? A amizade dos dois não terminou com a saída dele da banda. Ele nunca teve problemas com o Bruce. Na verdade, o grande foco de conflito da história do Iron Maiden sempre foi entre Bruce Dickinson e o Steve Harris, que eram os dois mais, digamos assim, as personalidades mais marcantes da banda, né? Eles são muito geniosos. Então eram 2 egos que se batiam muito forte, mas de maneira geral, né, o Bruce Dickinson não teve problema com os outros membros. Então o relacionamento dele com o Adrian Smith sempre foi muito bom, né? E o Adrian voltar para a banda, tocar novamente com o Bruce, foi um processo muito natural a partir do momento que ele precisou de ajuda, né? Ele precisou de exposição, e o Bruce estava com uma carreira não nas alturas, mas ali, né, razoavelmente bem, nos anos 90, que foi, como eu falei, uma década muito difícil para todo mundo. Então essa aproximação do Bruce foi meio que natural. Ele precisou de ajuda, ele precisou de espaço, o Bruce deu para ele. Até porque o Bruce, além de fazer um favor, não estava fazendo assim um favor também, né? Apenas um favor, ajudando o Adrian Smith. O Adrian Smith na banda dele também elevou a qualidade musical da carreira solo do Bruce Dickinson. Enfim, então era algo natural de acontecer. Mas para o Maiden, o papo era outro. Vocês estão voltando, né? Embora eu precise de vocês, pelo menos essa é a mentalidade do Steve Harris, né? Embora eu precise de vocês, né, os caras que estavam aqui, eles estiveram aqui comigo esse tempo todo. O Dave nunca saiu, né? O Nico está aqui comigo firme e forte desde o Peace of Mind, quando ele substituiu o Clive Burr. Os caras comeram, né, o pão caruchento comigo aqui, né? Eu não vou mandar ninguém embora. Quando o Bruce quis voltar para o Iron Maiden, foi ele que colocou para o Steve Harris: olha, eu deixo de trabalhar, né, de investir na minha carreira solo, mas o Adrian está comigo. Se eu voltar para a banda, ele volta junto. Senão eu não volto. Aí o Steve Harris falou com ele: olha, o Yannick Gers está comigo. E eu não vou demitir o cara. Não vou colocar ele para fora do Maiden, né? Que muitos fãs, né, que comentam nos vídeos, aí nas redes sociais, gostariam que tivesse acontecido. Mas coisa que o Steve Harris não foi com o Yannick Gers foi covarde. Foi sacana. Porque o cara trabalhou com ele, deu tudo que ele pôde para a banda naqueles anos de baixa, de declínio, e sempre esteve a serviço do Maiden, né? Tem muita gente que defende: o Adrian voltou, né? Então era melhor que o Iron Maiden ficasse novamente com 2 guitarristas e tivesse dado um pé na bunda do Yannick Gers. Olha, honestamente, eu questiono, eu indago sobre o caráter dessas pessoas que falam isso. Imagina você trabalhar para uma pessoa por quase uma década, dá tudo o que você pode, e de repente aparece um outro sujeito, né, que poderia tomar o seu lugar ou que o ameaçasse de alguma forma, e você simplesmente virasse para esse cara que deu a vida para ele, quase uma década da vida dele para você, e falasse: achei um cara melhor do que você, tchau e benção, vaza. Aí vocês podem me argumentar comigo: mas, você não falou que o Iron Maiden é uma empresa?
Sim, é uma empresa. Mas é uma empresa que não estava tendo corte de custos. O Maiden ganhou pouco nos anos 90, mas ainda era muito se comparado com outras bandas. Com outras bandas que estavam procurando seu espaço, inclusive algumas outras bandas tradicionais que tiveram um declínio ainda maior do que eles. Não era pouco, né, o dinheiro que o Maiden ganhava. Não vendia disco, mas enchia estádios. Na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina principalmente. Sempre encheu estádio aqui. Vocês podem procurar vídeos daquela época e ver como Brasil, Argentina, Chile, eram países que assim, o Maiden lotava estádios. Então entrava dinheiro no Maiden. A gente não está falando aqui de uma empresa que precisa cortar custos, despedir funcionário. É uma empresa sim, mas não havia essa necessidade. Aí o Steve Harris iria virar para o Yannick Gers e falar: filho, vaza, porque agora o Adrian Smith voltou e eu quero que as guitarras soem como na época que havia o duelo entre eles, né? As guitarras gêmeas entre eles, da fase Killers até Seventh Son of a Seventh Son. Você não tem mais espaço aqui, se vira. Isso seria sacanagem. Muita sacanagem, falta de caráter mesmo. Porque continuar pagando o Yannick Gers e novamente pagar salário para o Bruce e o Adrian era algo muito possível para o Maiden. O Steve Harris não ficaria menos rico do que ele é, ou não teria um grande impacto nas suas contas, mantendo o Yannick na banda. Inclusive a reunião, né, o fato novo, na verdade, provocou o efeito contrário, né? O Brave New World vende muito bem, cria-se assim, um entusiasmo muito grande em relação à banda, para onde ela poderia ir, né? Datas, estádios enchendo ainda mais, interesse da mídia, enfim, Iron Maiden virou foco da atenção naquela época, né? E isso aumentou também a arrecadação da banda. O aspecto financeiro voltou a ficar muito mais saudável e talvez até acima das expectativas do que o Steve Harris tinha no caso, né? Então, não havia motivos para despedir o Yannick na sacanagem. E foi isso que aconteceu de fato, né? O Steve Harris não despediu o Yannick, deixou isso claro para o Bruce Dickinson: eu não vou despedi-lo, e o Bruce estava completamente tranquilo em relação a essa decisão. Porque se vocês se lembram bem, né, o Yannick sempre foi amigo do Bruce Dickinson também. É como eu disse a vocês, o Bruce não tinha nenhum desafeto com ninguém no Iron Maiden, exceção feita a o Steve Harris. O problema do Bruce era com o Steve Harris, mas com os demais ele nunca teve problema. O Yannick Gers inclusive tocou no primeiro álbum solo do Bruce, né, o Tattoo Millionaire. Então, os dois eram amigos também. A decisão do Steve Harris foi ética, como foi ética a exigência do Bruce. Olha, o Adrian Smith depende de mim, né? Se eu voltar, eu quero ele na banda. E o Steve Harris fez o mesmo. Ele disse: olha, daqui o Yannick Gers não sai. O que o Bruce não foi o contrário, porque o Bruce também gostava do cara, era amigo do cara, trabalhou com ele, fora da banda inclusive. E o Adrian Smith também foi muito tranquilo em relação a isso. Até porque ele era o cara que estava voltando para a empresa, né? O funcionário que estava sendo agora readmitido depois de ter sido aquele que escolheu sair da banda lá no fim dos anos 80. Você não pode voltar cantando de galo, né? Querendo mandar nas coisas. E se essa fosse a dinâmica do Iron Maiden, eles iriam cair novamente no limbo que eles caíram lá na década de 80. O fato do Steve Harris ser muito centralizador causou muitos problemas para a banda. Causou feudos. Causou feudo com o Adrian Smith, causou feudo com o Bruce Dickinson. Inclusive a reunião, depois que eles passaram a operar como sexteto, né, a ser uma banda com 6 elementos, desde a reunião, o Steve Harris passou a ser muito menos mandão do que ele era. Ele continua centralizador, mas ele dá mais oportunidades, mais espaço para os outros membros contribuírem mais agora, participarem das tomadas de decisão, né? Foi assim que as coisas aconteceram. Não imediatamente, mas
Talvez a idade, a maturidade, né, vai fazendo com que as pessoas percam aquele espírito imbecil, adolescentesco, tacanho, né, egocêntrico de outrora. Algumas pessoas amadurecem com a idade, né, nem todo mundo amadurece. Não é uma máxima, a pessoa fica mais velha e amadurece. Não, tem cara que fica mais idiota ainda, mais babaca, escroto ainda. O metal, eu acho que o rock e o metal é um ambiente onde isso se evidencia muito claramente. Mas algumas pessoas amadurecem bem, amadurecem melhor. Mudam o seu modus operandi, reconhecem que ele causa problemas, né? E desde a formação como sexteto, desde a reunião, a tomada de decisão, a participação nas composições, a banda ficou bem mais flexível, né? Porque também foi uma necessidade para poder funcionar novamente, para a banda entrar numa época de vários ataques também, né? De muita perseguição dos fãs mais tradicionais, conservadores, que ficaram presos lá nos anos 80. Mas falando da paz interna, para que ela fosse mantida, né, para que a banda pudesse operar do modo como eles operam até hoje, bem, de maneira tranquila, sem muitas coisas conturbadas acontecendo ali dentro, flexibilizar era necessário. E é só por isso que a banda existe até hoje. Algumas pessoas prefeririam que fosse apenas Dave e Adrian, ou que a banda tivesse encerrado as atividades. Mas só de pensar nessas possibilidades, nessas duas alternativas, honestamente, me colocando no lugar das pessoas que pensam assim, eu me sentiria um mau caráter. Eu me sentiria a pessoa mais egoísta possível, que pertence, digamos assim, à comunidade de apreciadores do Iron Maiden. Porque eu estaria colocando o meu interesse pessoal na frente da necessidade dos caras trabalharem, do desejo deles de continuarem sendo úteis, criando música, terem sentido em suas vidas. Eles são senhores de idade, né? Não é simplesmente parar de fazer aquilo que se gosta ou aquilo que se fez a vida toda e sentar na sua casa, na sua poltrona esperando morrer. Eu me sentiria uma droga, um bosta, se eu me colocasse de forma a, apenas devido a um gosto pessoal meu, perseguir a banda, atacar os seus membros, só porque eles não fazem mais as coisas como eu gostaria que fosse, ou como fizeram no passado, com aquilo que eu me identifiquei. É mais honesto, é mais humano, transparece mais caráter, é mais moral, é mais honesto e justo parar de ouvir, não escutar mais, não consumir mais, mas dizer que os caras deviam parar, que eles não prestam, advogar contra, né? Ou até mesmo criar igrejinhas. A gente vê essas coisas nas redes sociais. Parece seita, entendeu? Só para atacar aquela banda, porque banda X ou Y, não necessariamente apenas o Iron Maiden, não. Mas só porque os músicos não soam como eu gostaria que soassem, não soam mais do mesmo jeito. Algumas pessoas, como eu falei, mudam, envelhecem bem. O Steve Harris eu acho que envelheceu bem. Ele era realmente muito centralizador quando ele era jovem, era um chato de galocha, não que o Bruce não fosse também, tá? O Bruce é difícil. Mas o cara melhorou. O cara amadureceu com a idade. Mas nem sempre se amadurece com a idade, é o que eu estava falando. E isso nós vemos também como exemplo nos fãs. A mentalidade escrota é a mesma daquela época. Eles tinham 12, 15 anos, 20 anos, quando começaram a escutar a banda. É disso que eu estou falando. Algumas pessoas amadurecem bem, outras não. E os fãs, por cultura mesmo, né, a cultura troglodita, tacanha, boçal que existe no metal, infelizmente isso é generalizado. E a gente vê pessoas extrapolando muito, né, no seu comportamento. Várias e várias vezes. Basta ir nos posts, nos vídeos, vocês vão ver isso acontecendo. E normalmente o alvo principal, o alvo que todo mundo adora,
é esse cara aqui, o Ian Gers. Ele é o alvo. É o cara que pegam para Cristo. Algumas pessoas tratam esse cara como se tudo que acontecesse no Iron Maiden que não agrada a essas pessoas fosse culpa dele. Pessoalmente, eu gosto de ambas as fases do Maiden. Ambas as fases. Eu acho que os principais discos, os mais relevantes da carreira do Maiden, sim, são os oitentistas. Quando a gente pensa principalmente em Killers, a Seventh Son of a Seventh Son, são álbuns quase irretocáveis. Você não toca, não tira nada dali. Salvo algumas, uma ou duas músicas, 3 músicas que ali, divididas nos álbuns, né, espalhadas pelos álbuns, talvez soam um pouquinho abaixo das demais. Mas são álbuns clássicos, muito bons. Era um nível muito alto. Foi o ápice da banda. Não dá para negar isso. Mas dizer que a banda, depois da reunião, caiu o nível musical, não, eu acho que não. Eu acho que não há, na discografia do Iron Maiden, álbuns tão marcantes e importantes do ponto de vista histórico, como aqueles que foram lançados nos anos 80. Eu acho que eles não estão no mesmo nível. Embora o Brave New World seja um álbum, olha, muito bom. Mas não está no nível, por exemplo, de um Powerslave. Eu acredito que não. Ali era o ápice criativo, físico, mental, e também dentro de um contexto onde o metal, a cena, o estilo era muito popular, tinha muita divulgação. Era uma época de ouro para o estilo também. Eu também levo essas questões em consideração. Mas quando eu sento para ouvir os álbuns mais contemporâneos, eu não me sinto de maneira alguma lesado, porque o Yannick Gers está aqui. Estão o Dave, estão o Adrian, eles fazem o que fazem de melhor, e ainda tem o Yannick Gers como bônus. Ele pode não ter o mesmo nível dos outros dois, mas ele é diferente dos outros dois. Eu nunca vi, eu acho que ninguém nunca viu ou ouviu o Yannick sendo copycat de alguém. Isso também é um mérito dele. Pode-se ou não gostar do estilo dele, pode-se ficar contrariado pelo fato dele ser realmente muito desleixado, sloppy. Ele é mesmo. Mas o cara tem o próprio estilo dele. Ele não soa como ninguém que vocês já ouviram. Você pode odiar o som dele, o tom dele, ou a velocidade com que ele toca e as notas que às vezes soam fora de lugar, né, ou não muito coerentes com a estrutura melódica em questão. Isso é questão de análise, avaliação, gosto, certo? Perfeito? Mas uma coisa que ele não pode ser acusado, por exemplo, é de ser um copiador. Ele desenvolveu o próprio estilo dele. Na parte performática, né, naquelas danças malucas, né, aquele jeito todo espalhafatoso que ele atua no palco, é um aspecto, mas também no aspecto musical. Ele não está só se mostrando, né, ele não está sendo apenas, para algumas pessoas, entre aspas, né, o palhaço do Iron Maiden. Ele também é diferente no som. Ele também tem seu estilo no som. Não há ninguém que soa como ele. Então, quando eu escuto os álbuns com 3 guitarras do Iron Maiden, eu tenho o Dave, perfeito, é o meu preferido. Tenho o Adrian, adoro o Adrian também. Ele é muito diferente do Dave. O Dave Murray, ele é certamente o guitarrista mais veloz. Para mim, o tom dele é delicioso, eu adoro a maneira como ele aborda a Stratocaster. Adoro o Dave. Mas o Adrian Smith, tocando lá com suas Jacksons, ou até com as Stratos também, o tom dele é muito diferente, a abordagem dele é muito diferente também. Os dois são muito diferentes. O Adrian é mais cadenciado, né? É um guitarrista que pensa muito as suas notas. O tom do Adrian, o vibrato dele é muito bom. Os dois são muito diferentes. E quando aparece o Yannick Gers, ele tá em tudo quanto é lugar, né? Os solos dele são bem assim, tá tudo em quanto é lugar. O cara é espalhafatoso pra caramba, inclusive sonoramente, mas ele é diferente.
E essa diferença cria contraste. Um contraste suficiente para não, pelo menos para mim, para eu não sentir que, nossa, esse cara tá ocupando espaço aqui, não precisa. Para mim, não. Até porque, levando-se em consideração os meus próprios gostos pessoais, eu sou um ouvinte de instrumental. O que eu valorizo mais em uma banda é o instrumental. O Yannick Gers no Iron Maiden, além de não estar copiando os outros dois, ser apenas um adendo, um apêndice, ele me traz mais instrumento, mais solos, músicas mais longas. O que eu não gosto muito da fase com 3 guitarras do Iron Maiden são composições que são extremamente repetitivas. Tem alguns trechos de músicas do Maiden que são muito repetitivos realmente. Eu acho que essa crítica a eles é plausível. Pô, Harris, você já tocou esse trecho aí várias e várias vezes, não precisa repetir. Dá pra cortar essas faixas aí, tornar um pouquinho menorzinho. Eu entendi as ideias. Não precisa repetir tantas vezes. Com essa crítica eu concordo. Algumas músicas do Maiden são muito repetitivas, mas normalmente são fechamentos, introduções. Na parte dos solos, de jeito nenhum. Eu estou muito satisfeito do jeito que está, né? Que ainda está, já que o Maiden não tem assim tantos anos pela frente, né, digamos assim. A banda já é muito velha, a idade está chegando, principalmente para o Nico McBrain, baterista. Então a longevidade da banda não vai ser muita mais, certamente. Mas pegando o recorte aí dos álbuns com 3 guitarras, mais solos, para mim tá ótimo. Porque eu sou um ouvinte de instrumental. E os guitarristas não se repetem. Cada um tem o seu estilo. Cada um transpira o seu estilo, a sua personalidade, o modo como gostam de tocar o instrumento, a guitarra. E tudo isso acrescenta à fórmula do Maiden, ao estilo do Maiden. Quando eu imagino o Yannick Gers fora da banda, eu imagino que eu não escutaria Be Quick or Be Dead, ou Dance of Death, ou The Book of Souls, Dream of Mirrors. Pra mim faz falta. Embora não sejam as composições mais emblemáticas, mais características que todas as pessoas reconhecem o Maiden, ou até mesmo aquelas B-sides, né, que é de fã mesmo, tipo Alexander the Great. Não que Alexander the Great seja B-side, mas no sentido de não ser hit, não ser uma música popular. Música popular do Maiden é The Number of the Beast, Fear of the Dark, The Trooper. É a música que o povão reconhece. Mas exemplo de composição, primor de composição, Alexander the Great, por exemplo. Alexander the Great é uma música que eles nunca tocaram ao vivo, não sei porquê, né? Por tolice, na verdade, né? Já foram solicitados muitas e muitas vezes no decorrer das décadas para tocarem a música ao vivo e nunca o fizeram. Tem que estudar, né? Tem que se debruçar, um pouquinho de preguiça também. Mas enfim, é exemplo de composição, é um primor de composição, certo? Mas mesmo as citadas, as composições do Gers, não estando neste nível, eu gosto dessas músicas. Be Quick or Be Dead, se ela não estivesse no Fear of the Dark, eu sentiria muita falta dela. Assim como Dance of Death no álbum Dance of Death, ou The Book of Souls no álbum The Book of Souls. Stratego, do último álbum, é muito boa. The Legacy é um excelente fechamento do A Matter of Life and Death. Escutar Ghost of the Navigator sendo tocado ao vivo, aquela música é brutal. É muito boa. Man of the Edge é um hit da fase Blaze Bayley, da banda. Os fãs da fase Blaze adoram essa música. O álbum que é considerado o mais fraco da discografia, que é o Virtual Eleven, não tem participação direta do Gers, por exemplo. Ele escreveu só aquela Como Estais, Amigos, que fecha o álbum, mas o resto, que é um álbum bem fraquinho mesmo, se comparado com os demais, não tem dedo dele. Ele é o problema? Ele era o problema naquela fase também? Não.
Não era. Era a direção. Houve queda de qualidade, mas ele não era o único responsável por essa queda. Mas na fase com 3 guitarras não tem mais queda, não tem mais problema. O Bruce voltou, o Adrian voltou. Tirá-lo da banda, sendo que, além de um músico confiável, né, que tem as suas invencionices, às vezes ele é muito over the top mesmo, mas ele faz o dele, como deve fazer, ele não compromete. Pelo menos 90% do tempo ele não compromete. Além disso, é um compositor, é um cara que está disposto a sentar com o Harris e escrever. Você vai abrir mão de um cara desse? Porque um bando de fã conservador não quer o cara na banda? Você vai despedir o cara por isso? Claro que não. E ainda bem que o Harris não fez essa estupidez. Porque, honestamente, como um fã, um apreciador de música instrumental, Maiden com mais guitarras, mais 3 instrumentais, mais solos, pra mim tá ótimo, excelente. Eu não amo as músicas da fase clássica porque elas são curtas. E eu não odeio as músicas da fase contemporânea porque elas são longas. O que eu não gosto nas músicas da fase contemporânea é a redundância, a repetição. Enquanto não está repetindo, não está sendo redundante, tá ótimo. E as músicas da fase clássica, o fato de elas serem curtas, não é o que me faz gostar delas. É o fato de elas serem boas composições. Ter boas ideias. Poderiam ter mais solos ali, se eles fossem bons, ótimo. Músicas de 4 minutos sendo estendidas para 7 com boas ideias, para mim não haveria o menor problema. No álbum Power Slave eu gosto da faixa título como eu gosto de Rime of the Ancient Mariner, que é gigante perto das outras. Mas porque tem boas transições, boas passagens, boas ideias. O que eu não gosto são redundâncias, irrelevâncias. Entendem? E é isso. Boas ideias naqueles álbuns adicionais não me causaria asco nenhum. Se algum dia o Maiden, algo que eles nunca vão fazer, mas se algum dia eles quisessem brincar e pegassem uma música curta e alterassem ela, estendendo ela de algum modo, eu não iria reclamar se ficasse bom. Se não ficasse redundante, não iria reclamar. É isso. Basicamente isso. Então, no que compete à perseguição, sempre foi fora do tom. E muitas vezes injusta o que esse cara aqui recebe. Eu gosto dele na banda, nunca tive nada contra ele, embora eu reconheça que perto dos demais guitarristas ele é o que menos se destaca. Mas o cara sempre trabalhou, sempre foi profissional, ele tem seus pontos positivos. Se vocês acham que é fácil tocar o Yannick Gers, pega a guitarra aí, vai tocar. Pega o instrumento aí e vê se é fácil. Pode não soar maravilhoso aos seus ouvidos. Vai pegar pra você ver, pra tocar, se é facinho tirar os solos dele. É muito comum os solos do Dave ou do Adrian serem mais acessíveis do que alguns solos particulares do Yannick Gers, porque ele é irreverente, ele é imprevisível. A gente não entende muito bem como é que ele está pensando, para onde ele vai. É necessário estudo, dá para tirar. Mas é muito difícil tirar soando como ele, do jeito dele. É muito característico o que ele consegue fazer. O tom dele é muito estranho. Estranho não aqui no sentido pejorativo, mas de ser exótico. Ele é exótico. Um guitarrista medíocre não dá trabalho para estudantes de guitarra. Para um guitarrista que está aí tentando aprender o instrumento, tirando as músicas do Maiden. As músicas do Maiden, em termos técnicos, elas não são as mais complexas que vocês vão achar no rock e no metal, mas também não são as mais medíocres. O Maiden não é um tipo de banda que você aprende quando está iniciando no instrumento. É necessário um pouquinho de estudo. Um pouquinho de aprendizagem, de bagagem para poder tocar. E tocar as coisas do Yannick, às vezes é complicado. Não é fácil. Tão fácil assim. Né? Para algumas pessoas chegarem e apontarem o dedo, nossa, que medíocre. É um guitarrista horroroso, serve para nada.
Está só ocupando espaço. Isso é injusto. Isso é injusto. Ele está sendo usado como bode expiatório. E esse cara, uma das coisas que eu mais admiro nele, eu não admiro ele como músico, falando honestamente. Eu sou fã do Michael Schenker. Michael Schenker foi o guitarrista que mudou a minha percepção de música e guitarra. É o guitarrista que mais me influenciou, não apenas musicalmente, também como pessoa. Não tem nem comparação. Comparar Michael Schenker com Ian Gers. Então ele não teria um grande impacto em mim. Mas diferente do Schenker, né, que a vida toda foi um sujeito explosivo, irreverente, né? Uma coisa que eu sempre apreciei no Gers foi o foco. Ele teve um foco muito direcionado para quem ele queria ser na banda, como ele queria soar, a maneira como ele definiu seu próprio estilo, agarrou-se a ele mesmo com tanto ataque que ele recebeu, e foram muitos, de fãs e imprensa, por 30 anos, mais de 3 décadas, né, na verdade, tem mais de 30 anos. Falassem o que quisessem, escrevessem o que quisessem, o xingassem do que quisessem. Vocês jamais viram esse cara aqui dando mal resposta, indo na mídia, nos jornais e xingando os fãs, ou direcionando algum impropério para algumas pessoas. Isso me impressiona, porque são 3 décadas de ataques. Mais de 3 décadas de ataques. Me espanta como esse cara é tranquilo. Deve ser extremamente pacífico trabalhar com ele. Um ambiente sem conflito. Porque, olha, falando em termos de guitarristas, e guitarristas que substituíram alguém, caramba, é difícil encontrar outro guitarrista que tenha sido tão perseguido, xingado e até hoje com a mesma paixão, com a mesma passionalidade. É difícil encontrar outro que tenha recebido tanto tomate podre na cabeça como o Ian Gers. E ele sempre se manteve zen. O que nós vemos do cara é aquilo que ele mostra nos palcos, nos shows ao vivo. Curtição, ele dançando, tocando como se fosse o último dia dele na Terra. Como se não houvesse amanhã. Eu sempre achei esse aspecto admirável nele. Porque o ódio contra ele é tão grande e é tão massivo que o fato dele não responder, não deixar que isso o afetasse e não mudasse quem ele é em mais de 3 décadas, seria difícil não confiar num cara assim. É necessário ser muito comprometido com uma causa, com uma ideia, com um objetivo para ser alguém assim. Eu acho que o Steve Harris percebeu isso. Esse cara aqui, se as coisas ficarem ruins, ele não vai pular do barco. Esse cara aqui, aconteça o que acontecer, ele não vai mudar quem ele é. Em um cara assim eu posso confiar. Eu acho que ele provou na prática. E é por isso que talvez o Steve Harris seja tão amigo e confie tanto nele. Mas é isso. Acho que esgotei as colocações que queria fazer, né? Não foi um vídeo de defesa ao Ian Gers. Eu tenho críticas a ele. As fiz durante o meu podcast. Mas o meu objetivo aqui era fazer justiça. Justiça a várias coisas que são ditas em relação a ele. E como ouvinte de Maiden, que sou, né, há tanto tempo, escuto Maiden desde a minha infância, e nunca tinha me posicionado assim, nunca tinha aberto um tópico como esse aqui no canal. Ouvindo de novo e lendo mais algumas coisas recentes, eu achei oportuno fazê-lo, para ficar aí registrado tanto no segmento Papo de Corvo como no Melodian Corvidae.
Mas é isso, já falei demais, chega. Um abraço, meus caros, saudações Corvides.